Muito bom dia, gente! Sejam bem-vindos à primeira live do projeto Café com Autoestima. Deixa eu fixar aqui o comentário. Vamos tomar café uma vez por semana juntos aqui com o tema, ou seja, toda terça-feira às 7h45 a gente vai estar falando sobre um tema relacionado à autoestima. E é um prazer estar aqui, poder falar sobre temas relevantes que tem a ver com o nosso dia a dia, para a gente, começar o nosso dia de uma forma mais saudável, refletindo sobre várias coisas. E essa é a primeira live desse projeto Café com Autoestima e começa hoje. E o tema hoje eu coloquei aqui embaixo, como estabelecer limites nas relações interpessoais, coisas boas para a gente compartilhar aqui. Separei bastante coisa para a gente entender um pouco mais sobre essa questão de estabelecer limites. Vamos quebrar alguns conceitos aqui em relação a estabelecer limite em relação às pessoas. Então, eu quero dar bom dia para vocês. Como eu disse, gente, esse é a primeira live, do projeto Café com Autoestima. A gente vai estar fazendo toda terça-feira, às 7h45, uma live aqui no Instagram ao vivo, para a gente falar e discutir sobre assuntos relevantes sobre autoestima, assuntos nossos do dia a dia, onde a gente tem tanta dificuldade, para que a gente tenha realmente uma autoestima saudável, saiba se posicionar, saiba o que fazer. Então é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, viu? Ana Paula, Dani, Mari, Meire, bom dia, gente. Rapidinho, fala aí de onde vocês estão falando. Escreve aqui nos comentários, só para vocês interagirem comigo. E convidem seus amigos, gente, para participar dessa live, porque quem não precisa, estabelecer limites? Quem quer aprender sobre isso? Quem quer entender sobre isso? Hoje, se você assistir essa live até o final, você vai sair daqui sabendo o que fazer. Conhecimento eu vou dar, direcionamento eu vou dar aqui. Então, tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. Meire, Belo Horizonte, Terra Boa, tem tempo que eu não vou aí. Santa Cruz, tive domingo lá em Santa Cruz, aqui no Rio. Ana também de BH aí, ó. Cheio de mineiro aqui, que legal. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, viu, gente? Vocês que não sabem ainda. Então vamos lá, gente, sem enrolação. Quero pedir você total atenção se você tá indo pro seu trabalho, aí com fone de ouvido. Se você está tomando seu café, acordando aí, se preparando, ontem foi feriado, então acho que a semana está começando hoje para muitas pessoas. Mas é importante a gente entender sobre esse tema, eu coloquei aqui embaixo, como que a gente pode estabelecer limites saudáveis nas relações interpessoais, ou seja, nos nossos relacionamentos, no nosso ambiente de trabalho, no nosso relacionamento, para você que é casado, que namora, que é noivo, enfim, com relação a amigos também, com relação a pessoas, enfim. Todo lugar a gente precisa aprender a estabelecer limites, entender sobre isso, para que a gente saia um pouco de algumas furadas, gente? Eita, é muito BO, que a gente passa por não saber, por medo. Então, assim, muitas pessoas têm medo de estabelecer limites. Não sei se esse é o seu medo principal, mas muita gente tem medo dessa palavra, dessa expressão, colocar limites. Traz um peso, só de você falar, nossa, mas eu vou botar limite, o que vão pensar de mim, o que vai acontecer, vão brigar comigo, não vão falar mais comigo, vão achar que eu sou uma pessoa ruim e sei lá o quê. Muita gente tem medo. Isso é uma fala muito comum na terapia, aqui no Instagram por vocês, nas caixinhas, nos comentários, no direct. Medo de se posicionar, medo de colocar limites em relacionamentos que às vezes estão sendo tóxicos, às vezes estão sendo fonte de adoecimento, relacionamentos dentro do ambiente de trabalho, principalmente, que às vezes acontece muito isso. Então muita gente tem esse medo, só que estabelecer limites, gente, é um movimento muito saudável, olha só, de combate ao estresse, ao esgotamento, à ansiedade e até à depressão. Ou seja, a gente precisa fazer esse movimento de vez em quando, que é isso que eu quero ensinar vocês. Quando fazer? Como que eu vou saber, Patrícia? E como eu vou fazer? Vou te ensinar aqui. Que previne o estresse, o esgotamento, a
ansiedade, para você que está esgotado, assumindo tudo, não sabe falar nada, não sabe, só fala sim. E por isso que muitas das vezes você está com sintomas de ansiedade, está com sintomas de depressão, e está estressado, e você não sabe, estou estressado, mas não sei de onde vem. Então, muitas das vezes, vem também desse lugar de dar abertura a muitas coisas, sem você ter critério, sem você ter clareza daquilo que cabe a você, daquilo que não cabe. Então, todo esse movimento, acho que é necessário de você ter essa consciência. Eu quero trazer clareza para vocês sobre essa questão de estabelecer limites, tá? Então, na verdade, esse movimento de estabelecer limites, ele é um combate ao adoecimento. Eu classificaria assim, é um combate ao adoecimento emocional. Porque o que eu vejo é muita gente adoecida também por esses motivos, e muitas das vezes eles não têm clareza de por que eles se colocaram naquela posição, o que eles podem fazer para sair dessa posição. Porque uma vez que você se coloca nessa posição, eu acho que esse é o medo também, de sair dessa posição, desse lugar de ser boazinha, desse lugar de dizer sim, de assumir tudo, de fazer tudo por todos, enfim, e não ter clareza do que você suporta, do que é para você. Então, acho que ao meu ver, dentro da minha visão, também a gente poderia colocar no critério de combate ao adoecimento emocional, tá? Então, existem, gente, posicionamentos que são difíceis. Todo mundo aqui já passou, eu já passei, passo direto. Vocês passam, já passaram e vão passar. A gente vai passar, tá, gente? Eu também vou passar. Posicionamentos que são muito difíceis, porém são necessários. Eles são necessários. Então não tem essa de ser fácil. Tem coisas que vão ser simples, mas tem coisas que vão ser complexas. Porque quando a gente está falando de relações interpessoais, de relacionamento com as pessoas, se torna uma coisa mais difícil porque o outro a gente não tem controle, o outro a gente não tem acesso, a gente não imagina qual vai ser a reação. Então a gente muitas das vezes tem que focar naquilo que a gente tem controle. A gente tem que ter clareza daquilo que eu vou assumir, daquilo que eu suporto, daquilo que eu aguento, para ter essa clareza na hora de me posicionar ou não. Ok, gente? Bom dia, vocês estão chegando aí. Eu falei, gente, aqui no início que essa é a primeira live do projeto Café com Autoestima. Toda terça-feira às 7h45 a gente vai estar aqui falando sobre um tema relevante, sobre o nosso dia a dia, de forma simples, descomplicada, para te ajudar a encontrar um caminho aí de uma autoestima saudável, tá? Então, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos interagindo aqui. O pessoal falou aqui onde eles estavam, tem 2 de BH. Fala aí, gente. Tem colegas PCs aqui, ó. Que legal. Depois vocês falam de onde vocês estão falando aí. Eu tô falando do Rio de Janeiro. Eu tenho imensa dificuldade de me posicionar, fico drenada. Não é fácil lidar com pessoas hoje em dia, muitas pessoas feridas. Concordo, Flor. E com comportamentos pouco assertivos. Exemplo, as redes sociais, sim. Então, quando a gente fala sobre isso, cada um tem um histórico, cada um tem uma ferida, cada um tem um trauma, cada um tem um jeito de ser criado. E quando a gente fala de relacionamentos interpessoais, a gente vê que não é uma coisa tão simples assim, porém necessária, viu, gente? A gente precisa aprender aqui. Então, essa live aqui é para você que... Olha, essa live vai ficar gravada no meu YouTube. Na hora que eu acabar aqui, eu subo ela, ok? Mas assiste aqui. Porque aí vocês fazendo perguntas e interagindo, você aprende mais, tá? Essa live é pra você que assume coisas das quais você não dá conta. A Flor tá falando de Portugal. Flor é minha aluna do curso Autoestima na Prática, né, Flor? Você que assume coisas que você não dá conta. Essa live é pra você. Você que diz sim para tudo e todos, sem calcular se você consegue dar conta ou não. Você faz isso? Você tem que parar com isso. Essa live é para você que quer ser bem vista por todo mundo. Eu quero que todo mundo ache que eu sou maravilhosa. Eu quero que todo mundo ache que eu sou uma pessoa legal. Ou seja, essas pessoas associam estabelecer limites, dizer não, com ser ruim. E aí a gente tem que quebrar esse conceito aqui nessa live, sabia? Porque se eu quero ser bem vista por todo mundo, isso não significa que eu não tenha que estabelecer limites. Isso não significa. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Na vida a gente precisa estabelecer limites. Na vida a gente precisa dizer não. A gente vai dizer sim para muitas coisas, mas a gente vai dizer não também para muitas coisas. A gente vai ter que dizer não pra gente também, muitas das vezes. Então você que quer ser vista por todo mundo, e visto por todo mundo como alguém bonzinho, ai, a Patrícia é tão boazinha, ai, a Patrícia faz isso. Na hora que eu faço um posicionamento, a pessoa já, ai, não gostei dela, acabou. Não vou seguir mais, vou deixar de acompanhar o podcast, não gostei. Então muitas das vezes a gente está assim, mas vocês vão entender por que a gente reage assim, vou explicar aqui. Essa live é para você que está sofrendo hoje por medo de falar o que você sente. E por isso você está aí, ó, transbordando de angústia, porque você tem medo de falar o que você sente. E aí você está aí sofrendo, sobrecarregado, sobrecarregada, porque você está assumindo muita coisa. Você está igual esse copo aqui, está cheio, ó. Você está cheia. Se eu jogar aqui é porque não dá para fazer, porque eu vou molhar aqui tudo. Mas imagina esse copo aqui cheio e eu colocando mais água. Ele vai transbordar em algum momento. Tem muita gente que já está assim. Porque ele entende que ele não pode falar o que ele sente. Muitas das vezes o lugar que ele está, o relacionamento que ele está, aponta para esse comportamento de eu não posso falar. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser a mais forte da família, porque se eu despencar, todo mundo despenca. E essa ideia de eu ser forte, muitas das vezes você assume coisas que você não deveria nem estar assumindo. Tem gente resolvendo problemas que não era nem para você resolver. Tem gente resolvendo BOs de pessoas que não são crianças mais, mas você assumiu. Aí você vê que essas pessoas são adultos, que poderiam estar desenvolvendo uma maturidade, mas você assumiu, porque você fala que eles não sabem fazer. Mas eles nunca vão aprender a fazer se você continuar assumindo. Você tem que saber até onde você vai. Então essa live hoje é para você que, de alguma forma, aceita tudo isso e vive sofrendo. Vive sofrendo. Por isso que eu falei que é um assunto de prevenção ao adoecimento emocional. Então eu peguei aqui, gente, no dicionário, o significado da palavra limite. Só para vocês entenderem. Porque quanto mais a gente tem o conhecimento acerca de um tema, a gente tem mais possibilidade de evitar com que a gente caia naquilo ali. Ou se a gente vai ter mais clareza em nos posicionarmos de forma mais saudável, ok? Então, olha só, o significado da palavra limite significa assim, linha ou ponto que marca a separação entre duas coisas. É uma divisa, é uma fronteira, ou seja, limite é uma linha ou um ponto que marca uma separação entre duas coisas. Ou seja, a gente poderia acrescentar aqui no dicionário. É um ponto que marca a separação entre duas pessoas. Ou seja, uma divisa. É uma fronteira. Dali para frente, será que eu posso passar? Será que eu posso passar dessa divisa? Será que eu posso passar dessa fronteira? Será que eu posso passar dessa linha? Sendo que aqui divide o que é meu, o que é do outro? Vamos para o dicionário, gente. Ou seja, resumindo aqui esse significado, a fronteira, a clareza, o limite é ter clareza de até que ponto você pode ir. É aonde demarca até onde você vai e até onde é responsabilidade do outro. Só que vamos dizer assim, essa linha a gente não tem. Muita gente não tem clareza sobre essa linha. E aí ele ultrapassa essa linha, que ele não tem clareza, e aí ele já está no território do outro. Ou assumindo coisas do outro. Ou seja, você já tem as suas demandas. E aí você assume as demandas dos outros. Por isso a sobrecarga não sai da sua vida. Por isso, tá? Então eu quero trazer algumas reflexões aqui para você. Escute isso, tá? Em que área ou aonde você tem sentido muita frustração e tem se sentido muito ressentido? Qual é a área? Qual é a situação? Qual é a situação que tem gerado muito sofrimento em você? Em relação a essa questão de limite. O que você está fazendo com esses sentimentos? Engolindo? Ou validando isso de alguma forma? O que você está fazendo com esses sentimentos? Por que você anda tolerando isso até hoje?
Desde quando você está tolerando isso? Desde quando você vem com esse histórico de assumir coisas, de pegar coisas, de assumir, de puxar para você responsabilidade, enfim. Desde quando você está fazendo isso? Desde quando você anda adoecido? Desde quando você anda frustrado e ressentido? Desde quando você ignora o que você está sentindo? Desde quando você vive desse jeito, fazendo esse tipo de comportamento, sem ter clareza de que você ultrapassou e deixou seus limites em algum momento lá atrás? E por que você não fez nada até hoje? Por que você não fez nada? Por que você não conseguiu fazer nada até hoje? Porque se você está sobrecarregado, frustrado, adoecido, estressado, ansioso, porque você não consegue dizer não e não consegue ter clareza sobre o que você precisa e até onde você vai, por que você não fez nada até hoje? Por quê? Por quê? E eu quero te perguntar isso mesmo, é para fazer você pensar por que você não se moveu. Tá claro para você que em algum momento a divisa passou, você passou. Ou alguém passou na sua vida e você deixou. Tem isso também. Então, gente, pra gente estabelecer limites nas nossas relações, você vai precisar... Eu trouxe 3 pontos aqui importantes para você entender como que você vai, a partir de agora, começar a estabelecer limites nas suas relações interpessoais, tá? Então, o primeiro ponto aqui, para te ensinar a estabelecer limites, você vai precisar... Primeira coisa, escute isso, hein, gente? Isso é poderoso. Você vai precisar decidir por ser amado ou por fazer o que é coerente para você. Você vai ter que decidir, ou você quer ser amado pelas pessoas, ou você vai decidir o que é coerente para você. Mas, Patrícia, como assim? Como assim? Se você quer ser amado, validado, aplaudido, se você quer ser bem visto, ai, Patrícia é tão boazinha, se você quer que as pessoas tenham essa visão de você, que às vezes nem por você ser tão boazinha as pessoas vão ter essa visão, tá? Eu vou te avisar isso. Mas se você quer e tá buscando essa validação, buscando esse amor nas pessoas, essa validação das pessoas, de você ser aplaudido, de você ser ovacionado, de você ser amado, você nunca vai conseguir estabelecer limites em ninguém. E você vai continuar tendo uma vida de incoerência com você. Por que incoerência? Porque você está adoecido. Porque você não está bem. Porque você assumiu tudo que não era para você assumir. É incoerente porque a sua saúde emocional e até física está dizendo uma coisa. E o seu comportamento está fazendo outra. Você não está se escutando. Você não está se percebendo. Você não está vendo. Qual é o mecanismo que me prende muitas das vezes de dizer um não? Porque no fundo eu quero que as pessoas me amem. Principalmente para você que tem um histórico de rejeição, de falta de afeto, desde a infância. Você quer buscar nas pessoas essa validação. Por isso se torna muito mais difícil para você colocar limites em coisas ou pessoas ou situações que você não consegue, porque no fundo você quer essa sensação de que você é amado, é ovacionado, é aplaudido, é validado pelas pessoas. Só que você vai continuar vivendo uma vida incoerente com você. Em algum momento, gente, você vai pifar. Você vai. Em algum momento, você vai adoecer. Isso se você não estiver já no processo de adoecimento. E você não se deu conta. Vai se dar conta aqui nessa live. De que você tem que procurar ajuda. De que você invadiu um território que não era seu. De que você assumiu coisas que não era para você assumir. Que você quer resolver os BOs de todo mundo. Porque você acha que você tem essa responsabilidade. E quem falou que você tem? Você colocou na cabeça que você tem. E aí você simplesmente não respeita o seu próprio limite. Tá? Então você que vive reclamando que não aguenta mais, você tá aí na mesma posição. Você tem que mudar. Você que vive reclamando, que tá estressado, que não aguenta mais, e reclama, mas não faz nada.
você continua na mesma posição. Então você que tem que ser coerente. Não espere isso de ninguém, você que tem que ser coerente. Então você vai ter que decidir entre esses dois pontos. Em você ser amado, buscar essa validação nas pessoas, ou você viver uma vida mais coerente com você. Gente, no dia que eu entendi isso pra minha vida, eu acho que eu tirei uma pedra das minhas costas. Me trouxe tanta leveza. E isso não é você se tornar uma pessoa ruim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem coisas que eu não tenho capacidade de assumir. Tem coisas que não é da minha conta. Tem coisas que eu, mesmo sendo psicóloga, eu não vou puxar pra mim porque não é comigo. Cada um precisa seguir sua própria vida também. Eu posso até dar uma ajudazinha, mas assumir tudo, não. Não é minha função. E aí, às vezes, dentro de uma dinâmica familiar, de parentes, a gente acaba vendo isso muito claro. De que, no fundo, essa pessoa ela tem essa necessidade de ser boazinha, né? E aí ela quer esse lugar de resolver as coisas, porque talvez isso seja uma coisa que vem de mãe para filha, né? Sua mãe também tinha esse mecanismo, e aí você passou a assumir também muita coisa, de ser aquela pessoa que todo mundo procura, e tudo bem ser uma pessoa assim. Tem muita gente que me procura também, mas eu não saio botando a mão de eu não devo, porque eu sei que isso pode dar algum tipo de problema para mim no futuro, e eu sei a minha responsabilidade. Gente, cada um no seu quadrado, cada um na sua própria responsabilidade. E tem gente que não aprendeu a ser responsável por si mesmo, porque sempre tem alguém para fazer. Talvez você seja essa pessoa. E é aquela coisa, seu filho só vai aprender a andar de bicicleta no dia que ele subir na bicicleta e começar a pedalar. Mesmo que você esteja ali amparando, mas vai chegar uma hora que você vai soltar. E essa pessoa ela precisa seguir a vida dela. E você tem que aprender a lidar com as decisões que eles tomaram, que não tem a ver com você, tem a ver com eles. Então, decida. Primeira coisa, como eu posso, Patrícia, estabelecer limites? Eu quero aprender hoje nessa live. Ok. Então você vai ter que decidir entre ser amado por todo mundo, essa busca por ser amado, ou você vai ter que viver uma vida mais coerente com você. A segunda coisa é que você, para você aprender a colocar limites, você vai precisar ter claro os seus próprios limites emocionais. E por que eu tô falando isso? Porque tem gente que não sabe. Você sabe, gente? Tem gente que não sabe. Aí vamos lá, as perguntinhas básicas. Você sabe os seus limites? Até onde você vai? O que você suporta? Vou melhorar as perguntas. Você se percebe? Você se observa? Você tem claro o autoconhecimento? Você se conhece? Você sabe o que você consegue e o que você não consegue? Você sabe o seu limite? Sabe? Ou não? A resposta para essas perguntas é fundamental, tá, gente? Pra gente entender por que que muita gente não sabe colocar limite. Porque ele não se conhece. Você não sabe o que você suporta, o que você não suporta, até onde você vai. Você não percebe quando seu corpo está sobrecarregado, você não percebe quando você está estressada. Você vive automático, de forma automática. Você vive de forma automática, como muita gente está vivendo. Acorda, toma café, vai para o trabalho, volta. Automático. Não se percebe, não se conhece, não se valida, não faz a pergunta básica. Como eu estou hoje? Hoje eu acordei angustiada. Hoje eu acordei totalmente desmotivada para ir para o trabalho. Eu já não aguento mais aquele trabalho. Hoje eu tô feliz. Como que você tá, gente? Como que você tá? Ter claro os seus limites emocionais é fundamental para você colocar limite. Porque se eu sei os meus, até onde eu consigo suportar, o que me adoece, o que me sobrecarrega, eu vou ter mais clareza na hora ali de falar assim, isso aí já tá me atrapalhando. Cara, isso aí já excedeu alguma coisa em mim. Eu já tô estressada, isso aí já tá tirando a minha paz, não tô gostando, vou mover alguma coisa nisso aí. Não é assim que a gente tem que fazer? Mas a maioria das pessoas da sociedade quer viver de uma forma automática. Acha que terapia é igual eu vi na palestra que eu dei sábado. Uma moça falando comigo depois no direct, que tava lá. Eu achava que terapia era bobeira. Bobeira. Adoecimento emocional é bobeira. Até ele bater a tua porta e chegar em você.
Ou você está adoecido e nem sabe. Você está anestesiada com a depressão, com a tristeza, com a ansiedade. Então, ter claro o seu limite, gente, é fundamental. Então, você tem que se conhecer. E eu bato nessa tecla aqui direto, gente, no meu Instagram. Eu bato nessa tecla lá no podcast. Eu falo um monte de lugar. Você tem que se conhecer. Ai, Patrícia, mas é tão difícil se conhecer. Não, não é difícil, não. Você que tem preguiça. Você que tem preguiça. De parar um pouquinho e começar a se perceber e ver assim, o que eu gosto, o que eu não gosto. O que me tira a paz, o que não me tira a paz. O que me sobrecarrega, o que não me sobrecarrega. Vamos lá. Olha só, gente. As respostas vão vindo, a construção vai vindo. Mas o problema é que você tem preguiça. Aí você sabe o que estressa o artista de Hollywood, a mulher lá da novela que você segue, a blogueira que você gosta, você conhece os gostos dela todinho, mas você não se conhece. E é por isso que você não sai do lugar. Por isso que você está sobrecarregado de coisas que você nem precisava estar. Porque você não sabe dizer não. Você não sabe colocar limite. Então entenda uma coisa, gente. Vamos entender aqui outra coisa. Gente, isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. As pessoas, elas não sabem os seus limites. Você que acha que as pessoas sabem? Não, elas não sabem. Você tem que saber. Então na hora ali que alguém te sobrecarregar, lembre-se que essa pessoa não conhece você. No interior, ela não sabe o seu limite. Sabe por quê? Porque a responsabilidade de saber o seu limite é seu. É sua responsabilidade. Tu acha que, por exemplo, o seu chefe que empurra a tarefa para você, que você já está adoecida por causa disso, você acha que ele sabe o teu limite? Ele não quer nem saber, ele quer cumprir a meta da empresa. Na verdade, as empresas estão tudo assim, a maioria. Ele não quer nem saber. Ele vai lá e quer que você faça a função. Ele sabe, ele tem essa responsabilidade de saber, será que a Patrícia ela está sobrecarregada? Tem até gente com uma pegada muito humana. E tem até esse olhar, tá, gente? É raro, mas tem. Mas ainda tem. Mas na maioria das vezes não tem. E tu acha que é a função dessa pessoa saber se você está esgotada, se você está com 3 trabalhos... assumindo 3 trabalhos, 3 funções dentro da empresa, sendo que você foi contratado para uma função? Não, essa responsabilidade é sua. Você que tem que saber. Eu tô fazendo várias funções aqui, tá muito pesado para mim. Vamos resolver isso aqui. Eu fui contratado para resolver isso aqui. Vamos lá, mas me jogaram 4. Vamos entender aqui isso aqui. Não, aí você não consegue falar. Você não consegue chamar o seu supervisor, seu chefe para conversar. E é o terceiro ponto aqui. Já eu vou entrar nele. Então, o que se tornou fonte de adoecimento para você? Lembra aí. Mas você vai descobrir hoje nessa live o que tem sido fonte de adoecimento para você. Me fala aí. O que adoeceu você? A sobrecarga aí, ó. O que você botou a mão para fazer que não era para você fazer? O que você assumiu que não era para você assumir? O que você falou que não era para falar? Tem isso também. Então, o que se tornou fonte de adoecimento para você? Que colocou você nesse estado de sobrecarga. Por quê? Porque você não aprendeu a dizer não. Então, gente, outra pergunta para ajudar a ter clareza. Aonde o não se aplica? Aonde o não se aplica? Pensa aí. Aonde o não se aplica? Aí você vai lembrar assim, eu deveria ter falado não naquela situação de ontem, não falei. Fiquei com vergonha, fiquei com medo de muita coisa. Então você tá aí, ó, estressado, sobrecarregado, com a tristeza persistindo aí você, a ansiedade, a raiva, frustração. Por quê? O não, ele foi feito para se aplicar em determinadas áreas e em determinados momentos. Mas como você não tem clareza disso, você não usa o não. Você só usa o sim. E o sim, o tempo inteiro, em situações que você não pensa e não avalia, vai te colocar em situações onde você pode adoecer emocionalmente. Gente, o não também, falar ele é libertador. O não é necessário. Falar não quer dizer que você seja uma pessoa ruim. Eu digo não também. E aí se você perguntar assim, Patrícia, e quando você diz não, as pessoas entendem? A maioria das vezes sim, a maioria das vezes não. Depende da situação. E você acha que eu estou preocupada com isso?
Vocês acham que eu estou preocupada com isso? Se tá atrapalhando o meu trabalho, se tá me adoecendo, se tá atropelando tudo, eu sou a primeira a falar. No meu trabalho. Minha assistente sabe. A Vivian, que cuida da minha agenda, ela sabe. Quando eu me posiciono, quando eu não me posiciono, quando eu falo não, quando eu falo sim, ela sabe. Me pergunta toda hora. Às vezes a gente é incompreendido e vai fazer parte. Porque eu não vou dar um exemplo, eu não vou no dentista onde eu vou e eu atrapalho a vida do cara lá. O cara tem um jeito de trabalhar, eu respeito a agenda das pessoas, eu respeito o jeito que as pessoas trabalham. Só que às vezes as pessoas não entendem o nosso trabalho como psicólogo. Essa é a verdade. As pessoas acham que a gente tem uma missão social de sei lá o quê. Eu cumpro muito bem a minha missão, o meu propósito dentro da psicologia, isso é verdade. Eu faço, ajudo muita gente de forma gratuita, enfim. Mas tem gente que não entende isso. Quem tem que lidar essa pessoa não sou eu. Então, o não, muitas das vezes, ao longo da minha vida, quando eu aprendi a dizer não, eu aprendi também a entender que vai me colocar numa posição de julgamento e de crítica, e que faz parte. Porque eu vou desagradar alguém, e eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, você que fica fugindo de se posicionar, porque, primeiro, você não tem clareza de nada, e você acha que o não se aplica, você vai continuar reclamando das mesmas coisas que você fica permitindo. Então, o que se tornou a fonte de adoecimento para você? Aí, nesse ano, vou nem falar dos últimos anos, hein, gente? De janeiro para cá, para maio. Quais foram os BOs que rolaram aí na tua vida de coisas que foram fonte de adoecimento para você, que faltou ali, faltou o seu posicionamento. E você ficou em cima do muro sem saber o que fazer. Medo. Mas o seu medo por trás era o medo da reprovação das pessoas. Então, aonde o não se aplica? Aonde o não se aplica hoje aí na tua vida? Com o que você tem caminhado? Com quem você tem andado? Né? E tem uma frase que eu já repeti muito aqui: não reclame daquilo que você mesmo permitiu. Não reclame daquilo que você mesmo permitiu. E quem tem que mudar é você. Ah, meu chefe tem que mudar. Não, talvez ele não mude. Se mudar, ótimo pra ele. Ah, meu marido tem que mudar. E se ele não mudar? Ah, porque os meus amigos têm que mudar. Não, e se quem precisa mudar é você? Você tem que mudar. Essa é a sua responsabilidade, não é de ninguém. Ninguém tem a responsabilidade de ter clareza sobre os seus limites. O limite é individual. Eu sei o meu. Eu sei até onde eu vou. E você tem que saber até onde você vai. O terceiro aqui, e o último, gente, esse aqui eu acho que é um poderoso elemento pra gente aprender a estabelecer limites nas relações. Daqui a pouco eu vou ler o comentário de vocês, tá, gente? Bom dia pra todo mundo aí. Começando o dia com um chacoalhão, né? Ei, Patrícia, esse café com autoestima. Mas vamos lá, gente. Assuntos importantes no nosso dia a dia. Porque hoje você pode passar por isso. Mas hoje a sua postura vai ser diferente. O terceiro ponto aqui é que a gente precisa aprender a ter conversas difíceis. Isso aqui é pra você que foge. Ai, Patrícia, eu detesto. Ai, me causa tanto mal-estar ter conversas difíceis, conversas, né, onde ali você precisa impor um limite, falar. Não, tem um jeito, gente, tem um jeito, tá? Tem um jeito. Fulano, olha, eu não vou poder ir no teu compromisso, tá bom? Mas eu agradeço o convite. Pô, seria muito legal, mas você me convidou em cima da hora. Já aconteceu comigo, convite de palestra, então. Fulano, você me convidou em cima da hora. Você desculpa, minha agenda não deu. Mas pra mim é um prazer e tal, enfim. E já recebi convites de ir em lugares perigosos. Gente, eu já passei com tanto BO. Aqui no Rio de Janeiro, sabe como é que é, né? Nem preciso falar. E uma vez eu fui convidado para ir numa palestra, me cercaram o meu carro com um monte de gente armada. Tava eu, meu pai e meu marido. Eu indo para uma palestra. Pensa numa pessoa chegando verde na palestra. Eu tava branca, verde, sei lá que cor eu tava. Eu cheguei desnorteada dentro do lugar. E a recepcionista do evento falou assim: o que houve? Você tá pálida, você tá passando mal? Eu falei: tô passando mal. Acabei de ver um monte de gente armada ali apontando arma pro carro. Eu achei que eu ia morrer naquela hora. Isso já tem um tempo. Então o que eu coloquei como limite? Eu preciso ver o lugar onde eu vou dar palestra. Eu preciso ver, porque eu não vou fazer isso comigo, mas não vou.
E nesse dia foi falha minha, eu não vi. Foi falha minha. E aí, o que eu fiz? Quando eu recebo convites assim, como eu já recebi recentemente um convite para ir para um lugar muito perigoso aqui no Rio, para dar uma palestra para mulher, pô, cara, claro que eu queria dar. Mas o lugar é muito complicado. Infelizmente, a gente tem que agir assim. E aí eu respondi o e-mail, falei, eu mesma respondo. E falei, né, que, olha, eu agradeço o convite, para mim é uma honra, mas desculpa, eu não posso ir nesse lugar. Né? Eu espero que vocês compreendam a minha situação, que eu acho um lugar muito de risco. Mas eu topo fazer online, se vocês quiserem, eles não quiseram. E sei lá se ficar chateado. Mas eu preciso me preservar. Você vai entrar num lugar que é perigoso? Duvido que você entraria. Ainda mais que no Rio de Janeiro, quem mora aqui sabe os lugares que são perigosos. Então a gente tem que tomar cuidado e se preservar. Mas a gente tem que aprender a ter conversas difíceis. Entendeu? Esse jogo de cintura. Tem um jeito educado de você escapar de algumas coisas. Tem um jeito. Então fugir de conversas difíceis te manterá no esgotamento. No estresse. Na frustração. Quando você fugir. Enquanto você evitar, ai, Patrícia, mas eu não quero falar porque vai ficar chato o clima dentro da minha empresa, aí vai ficar chato. Gente, não tem isso. Você acha que ia ser fácil estabelecer limite? Não é fácil, mas é necessário. Tem coisas que são mais simples, mas tem coisas que pode dar uma certa confusãozinha, mas você precisa ser firme. Porque eu quero que você lembre que a sua saúde mental está em jogo. E você tem que ter muito amor próprio aí. E olhar para si, porque a pessoa ela não vai olhar. As pessoas não vão olhar. Eu preciso olhar para mim, eu preciso me proteger. Guardar o meu coração muitas das vezes. Eu preciso. Então muitas das vezes o outro não vai entender o meu posicionamento e eu tenho que aprender a ter conversas difíceis, tá? Você vai precisar ter que lidar com crítica, com julgamento, com a rejeição das pessoas. Você vai ter que aprender a lidar com isso, entender que nem todo mundo vai entender o seu posicionamento, nem todo mundo está entendendo por que você está indo para fora do Brasil, nem todo mundo está entendendo por que você mudou de bairro, nem todo mundo está entendendo por que você casou com essa pessoa, nem todo mundo está entendendo por que você tem esse emprego, nem todo mundo está entendendo por que você decidiu largar o CLT e empreender, nem todo mundo está entendendo, mas ninguém tem que entender, a vida é sua. A vida é sua, gente. A gente tem que aprender também a lidar, a entender que as pessoas pensam diferentes e você pensa de um jeito e tá coerente para você a decisão, tá coerente que aquilo ali tá sufocando você, tá coerente para você que aquilo ali tá roubando a tua paz, te dando insônia, você não dorme direito, você não come direito, você vive triste, ansiosa, mas o outro não concorda, mas o outro não tá na tua pele para ver suas lutas internas. Por isso que a gente tem que abraçar a gente e entender que eu vou ficar do meu lado. Dessa vez eu vou ficar do meu lado, porque a pessoa não entendeu. Ela não sabe quando eu vou pra casa como eu fico. Ela não sabe como eu fico chorando em casa. Então, gente, a gente precisa aprender a ter conversas difíceis, parar de fugir delas e aprender a lidar com a crítica. Que é só uma opinião da pessoa, é uma discordância da pessoa, não é uma lei, não é o fim do mundo. Tua vida vai seguir, você vai sobreviver a todo posicionamento que você tiver. Vai ser difícil você ficar ali remoendo aquilo, mas você precisa romper isso. Senão você nunca vai aprender a ter posicionamentos assertivos. Nunca. E vou te dizer uma coisa, hein, gente? Eu vou falar aqui pra vocês. A vida exige da gente posicionamentos assertivos. Em algum momento isso vai acontecer. É necessário. Você vai chegar a essa conclusão e falar assim, cara, pra mim chega. Na vida, às vezes, a gente precisa dar uns bastas em muitas coisas. Muita coisa. Que no fim das contas a gente tá olhando assim, tá vendo? Isso aqui tá me atrapalhando demais. Chega, eu não quero mais. Não quero. Então, não tem pra onde correr. Vão criticar, vão falar, enfim. A gente tem que aprender a lidar. E outra coisa que eu coloquei aqui, que nem tudo que faz mal pra você é culpa do outro. Sabia? Porque talvez você que precise lidar. Você. Nem tudo que às vezes faz mal é culpa do outro. Como eu disse, as pessoas elas vão fazendo, Patrícia, pode fazer isso pra mim? Se eu a vida inteira eu disse sim, a culpa não é dessa pessoa. Ela não sabe meu limite. Eu que abri a porta.
Eu que deixei entrar. Você que tem a vida igual a casa da mãe Joana, que deixa todo mundo fazer o que quer, todo mundo se mete, todo mundo empurra um monte de coisa pra você, e você tá lá, calada, mas sobrecarregada. Isso é muito comum em mulher, tá? Nós, mulheres, temos esse mecanismo de dar conta de tudo, de assumir, de ser mãe de todo mundo, ser mãe de marido, inclusive. E aí a gente começa a assumir tudo. Aí daqui a pouco a gente tá lá, largada, sem se cuidar, desgostosa da vida, sobrecarregada. E a gente quer culpar todo mundo lá. A culpa é dos meus filhos, a culpa é do fulano. Não, a culpa é sua. Você é que deixou. Você nunca usou não. Você só usou sim. Porque te ensinaram que dizer não é ruim. Dizer não é um ato de egoísmo. E não é. Você tá vendo aqui que não é. Tem momentos que cabem o sim, tem momentos que cabem o não. E você precisa ter clareza de quando você vai usar essas duas palavrinhas mágicas, sim e não. Então, eu queria convidar vocês, né, já terminei a live aqui, eu queria convidar vocês a mudar essa visão de comportamento, de crenças a partir de agora. É algo que a gente passa todo dia. E o meu desejo é que vocês não continuem andando na esteira, sabe? A vida anda, a vida passa e vocês não saem do lugar. Vocês entra ano e sai ano, vocês continuam vivendo a mesma dor, o mesmo sofrimento, o mesmo problema. E o problema não vai embora. Porque tá faltando clareza. O meu desejo hoje, e a partir de toda terça-feira, às 7h45, no Café com Autoestima, eu quero direcionar vocês a mudar a vida de vocês. Tem que mudar, alguma coisa tem que mudar. E isso parte da gente. Então, clareza, eu quero trazer clareza, eu quero trazer luz, eu quero trazer entendimento para a vida de vocês, para que vocês se preservem um pouco mais, para que vocês aprendam que na vida, né, o mundo maduro, a vida adulta, exige da gente posicionamento. Uns vão ser mais fáceis, outros vão ser mais difíceis. Uns vão ser aceitos pelas pessoas, outros vão ser fonte de reprovação das pessoas. E hoje a internet está aí para reprovar todo mundo. E se a gente não tiver saúde mental e cabeça no lugar, a gente é levado a esse movimento e a gente começa a achar que o posicionamento que você teve em relação à sua saúde mental foi errado. Sendo que você que está doente, você que adoeceu, você que nunca conseguiu abrir a boca para falar. Então eu te aconselho a mudar a sua mentalidade no seu trabalho, na sua casa, nas suas relações interpessoais, aonde você estiver. Perceba-se um pouco mais nesse sentido de, será que tem coisas aqui que eu sempre tive vontade de falar, eu não pude falar, que eu achei que ia ser ignorância? Eu não ensinei aqui na live você sair chutando porta, sair xingando todo mundo. Gente, conversas difíceis não precisa ser na base da ignorância, mas na base do conhecimento, de uma voz mais branda, de ser firme, de você levar até o fim e preservar o seu coração. Você não precisa fazer isso. Eu nem faço isso. Mas eu acho que é um caminho. Mesmo que a conversa esquente, você se posicionou e você não precisa ficar se explicando muito, não. E quanto mais você se explica, mais você se enrola. Sabia? Já viu gente assim? Ele quer mostrar por que ele está fazendo aquele negócio lá, ele explica, e aí se enrola. Você não precisa ficar explicando muita coisa. O posicionamento é seu. Se preserve um pouquinho. Nem tudo a gente fala. Nem tudo a gente mostra. A gente tem que guardar uma porcentagem da nossa vida pra gente. Daquilo que a gente sente pra gente. Do que a gente fica falando pra Deus e o mundo aí. Não é assim, não. Então eu quero convidar vocês a aprender na prática agora. Vocês vão colocar em prática, né, gente? Como vocês vão estabelecer limites saudáveis aí nas relações de vocês. Ter claro o não e o sim, quando cabe, quando não cabe. Quais são as fontes de adoecimento para vocês. Parar de fugir de conversas difíceis, conversas constrangedoras. Você não precisa olhar por esse ângulo. Olhe como algo necessário. Não, essa conversa precisa ser... Sabe aquelas conversas que a gente faz com... Eu sou casada, viu, gente? Quando a gente chama o marido para conversar, sabe? Aquele negócio que aconteceu... Aí você chama lá, então, a gente precisa conversar. Não gostei daquilo que você fez. Aquilo ali não tem nada a ver com a gente.
Sabe? Essas conversas. E quanto mais a gente fizer isso, mais segura a gente fica de que como é bom a gente se posicionar, falar o que a gente sente, não ficar guardando e retendo tudo para dentro da gente. Porque tudo que você engole e não lida com aquilo ali pode se tornar uma fonte de adoecimento para você. Então chega de engolir sapo, viu, gente? Chega e que a gente tenha clareza. Ok? Deixa eu voltar aqui. Vocês entenderam, gente? Gente, tanta gente linda aqui. Ah, você estava na palestra. Dani, você estava na palestra. Legal. Sábado eu fiz uma palestra muito legal, gente. Excesso de trabalho tem me deixado ansiosa. Não consigo dizer não. Olha, Carla. Faça a sua parte, Carla. Veja o que pode ser feito lá no seu trabalho. De conversar, de negociar ali. Você assumir esse lugar de vulnerabilidade, sim, porque não tem como. De falar, olha, eu tô um pouco sobrecarregada, tô preocupada comigo, eu não tô conseguindo dar conta. Ah, Patrícia, eu vou expor isso. Não precisa dar detalhe, mas pode falar. E ver o que você pode fazer. Porque, né, vai depender aí do povo aí, né? Sabe como é que é? Nem todo mundo tem essa visão humana, tem pessoas que têm. Quando você chega de uma forma legal e tal. Não espere, Carla, o copo transbordar. Porque é a sua saúde que está em jogo. E ver o que você pode fazer ali. Se não tiver jeito, numa conversa, em duas conversas, em várias conversas, reveja o seu trabalho. Você tem que pesar na balança, sua saúde, trabalho. A gente tem que fazer isso. O coração até acelera para dizer não. É assim mesmo, Dani. Tu acha que seria fácil? Tá diante da reprovação das pessoas? Não. Mas você não tem que se preocupar com o que as pessoas vão achar do teu não. Você tem que abraçar por que você está dizendo esse não. Viu, Dani? Você tem que abraçar você e o motivo por trás desse não. Não é um não aleatório. Ah, não quero. Não, eu não quero por quê? Porque está atrapalhando a minha vida, não quero. Eu não quero ficar nesse relacionamento abusivo. Eu não quero ficar sendo xingada dentro de casa. Eu não quero ficar sendo violentada dentro de casa. Eu não quero ficar sendo impedida de trabalhar. Eu não quero ser impedida de estar com as minhas amigas, meus amigos, de sair. Eu não quero. Tem um motivo. Você tem que abraçar o motivo. Você tem que abraçar a sua missão dentro desse não. Então, é com o coração acelerado mesmo que você tem que falar. É com medo mesmo, com frio na barriga, mas vai lá e fala. Depois esse medo ele vai diminuindo quando você cada vez mais se expõe de forma gradativa a momentos ali onde você usa ou não de forma assertiva, tá? E aí, gente? Cadê? Bora! Mais alguma pergunta, gente? Pra gente encerrar aqui a live? Vocês entenderam, gente? Quem vai usar isso hoje? Essa live foi feita pra mim. Recebi um não ontem com tanta firmeza de uma pessoa que eu sempre tive medo de falar não com a mesma. Que me fez pensar que eu tenho que parar de ter medo de dizer não. Legal, né, Meire? Muito legal. Muito legal isso, quando a gente tem clareza disso. Gente, rapidinho, olha só. Você é livre. Você não deve nada a ninguém, não. Você é uma pessoa livre para dizer não. Não fique acorrentado aqui na tua cabeça. Tem um motivo por você estar falando não. Ah, não quero ir porque eu tô cansada, não vou. Amiga, oi, então, tô muito cansada, amiga. Vamos remarcar? Faço questão de ir num lugar muito bacana com você, mas hoje eu não tô legal. Hoje eu vou descansar, tá bom? Ah, tá bom. Você viu que ela ficou meio assim, mas, amiga, eu vou te recompensar. Sabe, eu acho que a gente é livre. Não precisa mais a gente ficar com essas prisões mentais aí, não. Sobre o não. Entendeu, né, Dani? Que bom. O que fazer quando você está se relacionando com uma pessoa que ao ver que você desistiu do relacionamento se transformou em um príncipe? Ah, Carol, eu acho que talvez seja uma tentativa dessa pessoa tentar reatar.
Se você quer dar uma chance, isso precisa continuar, né? Não ser só por um movimento para você que já desistiu. Então, se você quer dar uma chance, converse e fale, olha, esse jeito aqui que você está se mostrando é um jeito... Olha só, conversa difícil. É um jeito muito legal. Você poderia ser uma pessoa assim. Se você está sendo assim, porque você é capaz de ser assim. E se desenvolver. Então, melhoraria muito a nossa vida, se você quiser dar uma chance. Mas se você não quiser dar uma chance, aí a decisão final é sua. Mas muita gente faz isso pra não terminar, entendeu? E aí tem várias coisas. Não dá pra falar tudo aqui porque eu não entendo o caso todo, tá? Mas se você quer dar uma chance, converse. Conversas difíceis de relacionamentos, onde os comportamentos têm que ser modelados, onde precisa ter uma troca ali do que gosta, do que não gosta. Tem que ter conversas. Não tem como fugir de conversas difíceis. Entendeu? É isso, gente. Mais alguma pergunta? Bora começar a botar em prática hoje, né, Carla? E, gente, olha, toda terça-feira, às 7h45, eu vou estar aqui de manhã tomando café, que eu nem trouxe café, gente, eu tenho água aqui. Café da pigarra em mim, eu fico toda hora. Mas vamos lá, a ideia é o café. E eu vou estar aqui trazendo temas do nosso dia a dia para aplicar, para a gente conversar. Essas lives, elas não vão ficar salvas aqui no Instagram, elas vão ficar salvas no YouTube. Então, quando acabar aqui, eu vou liberar o link, vou subir a live lá pro YouTube e vou liberar o link para vocês assistirem gratuitamente por lá. Então, eu peço a vocês o seguinte, quando eu liberar o link, o Telegram acho que até já voltou, tanto no Telegram quanto aqui no grupo do Instagram, aquele grupo, e no Stories também, mande para alguém essa live. Manda o link lá do YouTube e mande pra pessoa que precisa, que tá lá sofrendo BO hoje. Fala assim, amiga, tô te mandando uma coisa, mas eu quero que você assista com calma, porque essa live pode te ajudar. Me ajudou muito e pode te ajudar. Aquilo que é bom, gente, pra gente, a gente tem que compartilhar. Então compartilhe que eu vou ficar muito feliz, como sempre. Obrigado por essa live, passei dias pensando em algo que me magoou no trabalho e hoje vim trabalhar desanimada. Mas agora, depois dessa live, me sinto renovada. Com certeza terei uma postura por mim. Que legal, Jennifer. Que legal. Muito legal. Prazer é meu. E sim, não fica desanimada, não. Busque alternativas, busque soluções. O que você faz é importante. A sua vida é importante. Mesmo estando dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então... postura. Gente, dentro do ambiente de trabalho, a gente tem que ter posicionamentos assertivos o tempo inteiro. Não dá. Obrigada pelo café. Obrigada, Meire. Beijo, Alessandra. E é isso, gente. Deixarei a live salva no YouTube. Aguardo vocês na próxima terça-feira, tá? Às 7h45 aqui pra gente tomar um café. Porém, essa semana eu vou aparecer aqui de novo pra uma live, né? E aí vocês vão ficar sabendo aí qual é a live, tá? Eu vou anunciar com uma outra pessoa. Como saber se você não sabe dizer não? Você vai ter que assistir a live aqui, Fabi. Quando você tá diante de situações, Fabi, que você trava, você não fala não. Você queria falar, mas você não fala. Você queria dizer alguma coisa e você vai contra aquilo que você queria. Ou contra aquilo que já está te sobrecarregando. Assista a live de novo desde o início, porque eu acho que vai te ajudar. Entendeu? Mas o que está por trás é isso. Esses travas que a gente tem no comportamento em relação a falar não, é porque a gente fica fugindo de confrontos, de conversas difíceis, das pessoas julgarem a gente, das pessoas ficarem com uma má impressão da gente. E se você ficar preocupado com isso, você nunca vai se posicionar. Então, perceba o que te afeta. Situações, pessoas, coisas que tira a tua paz. Vê se cabe um não ali. Vê se cabe um não. E assista a live de novo. Lá do início, você vai entender a lógica. Às vezes não consigo ter percepção se o sim é por esse motivo. Você tem que ter clareza. Olha, Fabi, você tem que se conhecer. Até para você saber por que você diz sim e por que você diz não. Porque eu
Hoje, se você me perguntar, eu sei por que eu estou dizendo sim e eu sei por que eu estou dizendo não. Eu estou dizendo sim porque eu quero, porque aquilo vai ser bom pra mim, que aquilo é saudável, que aquilo é algo importante pra minha amiga, pra um familiar meu. Eu quero fazer isso, eu quero ter esse ato de carinho, nananã, por aí vai. Mas o não é assim, aquilo tá me tirando a paz, me sinto desrespeitada. Não, não é assim, não vai fazer isso comigo, não é por aí. E aí eu já começo a me posicionar. Mas não é falar assim, não, mas tem um jeito de conversar. Falar, olha, isso aí tá me atrapalhado, e eu queria ver com você, se teria chance disso mudar um pouco, porque não tá legal, e nananã, né? Fala assim, eu não quero, e não explicar. Fala. E dá pra contornar, e dá pra se posicionar de forma assertiva e com leveza, sempre nessa questão de falar não e falar sim, mas... Gente, tudo é autoconhecimento. Como é importante o autoconhecimento. E aí fica a tarefinha pra vocês, viu? Né? E quando cabe o sim, quando cabe o não. O que o sim representa pra você, o que o não representa pra você. Né? Fazer essa brincadeira aí na mente de vocês pra cada vez mais vocês terem clareza das decisões que vocês vão tomar. Aliás, eu tô querendo falar na próxima live do Café com Autoestima, na terça-feira que vem, sobre tomada de decisão. Porque isso está muito ligado com decisão também. Sobre como tomar decisões assertivas. Está muito ligado. É uma tomada de decisão, tá? Dizer não e dizer sim. Só que a gente não toma decisão aleatória, assim. Não quis. Tem um porquê. Só que falta clareza na vida de muitas pessoas, entendeu? Vamos ver. De repente vai ser esse tema aí. Tá bom, gente? Então é isso, meus queridos. Live ficará lá no YouTube. É um prazer estar aqui com vocês. Guardem com muito carinho as minhas palavras. E espero ter ajudado vocês aí a ter um ótimo dia, uma ótima terça-feira, pós-carnaval, né? Pós-feriado. Tá? E tem uma ótima semana. A gente se vê ainda essa semana aqui em live, talvez na sexta-feira. Uma live muito legal sobre procrastinação. Vai ser muito legal. Vou fazer com uma menina uma live bem legal. Vai ajudar muito vocês. Ok, gente? Um beijo, um ótimo dia pra vocês. Muita paz aí. Muito posicionamento saudável. Cuidem-se. Cuidem do coraçãozinho de vocês. Tenham um ótimo dia, tá? Deus abençoe a todos. Beijo!